A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar dois versículos que se encontram no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. E Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 1, que diz assim as benditas, maravilhosas e santas palavras do nosso Mestre, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Capítulo 3, versículo 1. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Bem, esses dois versículos, o versículo 42 do capítulo 2, o versículo 42 ao versículo 47, tem como título Como viviam os convertidos, como viviam os irmãos, né? Os irmãos que o Senhor ia salvando, O versículo 43 diz assim: Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vemos aqui que a alegria, constante havia nos corações e nas mentes desses irmãos, desses cristãos, quando o Senhor ali os salvava, os convertia. Vemos aqui que tinha uma grande união entre os irmãos. Aí eu me vejo hoje na situação da Igreja de Cristo hoje, nesse século 21. Quantas diferenças, de um texto desse. Alguns pregadores, ou vários e milhares de pregadores pregam esse texto, mas parece que um texto que não tem muito, não tem muita ênfase, não é muito posto em prática. A verdade é esta. A gente vê que olhando esses textos, esse texto do 42 ao 47 é muito diferente, mas o Senhor, Ele conhece o coração e a mente de cada um de nós, da minha vida e da sua vida, o que praticamos ou deixamos de praticar. E o capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, aqui o apóstolo Pedro e João faz algo extraordinário através do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a cura de um coxo. Eles ali iam subindo ao templo por volta das 3 horas da tarde, e ali, como era de costume, eles iam orar
era levado um homem coxo de nascença, versículo 2, o qual punham diariamente à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Esse coxo, ele não podia andar de forma alguma, né? Ele estava ali todos os dias ali na porta do templo, a porta do templo chamada Formosa, e por ação maravilhosa e bendita do nosso Deus, de ter colocado Pedro e João ali, né? Pedro e João naquele momento ali, e ter o curado pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí eu pergunto a você nessa noite, neste dia, e hoje em dia, quanto está diferente também, né? Na ação anterior do capítulo versículo 42 ao 47 do capítulo 2, e dessa passagem aqui, que é o momento que Pedro e João, através do poder que o Senhor Jesus Cristo deu a eles, de curar este coxo. Que Deus continue tendo misericórdia de nossas vidas, nos usando para a glória e louvor do nome dele. E você que ainda não é convertido, não teve ainda um chamado e ainda não é um cristão, arrependa-se de seus pecados. Confesse ao Senhor Jesus Cristo. Entrega a tua vida a Ele, porque com certeza Ele vai te usar para a glória e louvor do santo nome dele. Amém? Fica na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Uma boa noite.